Oi aluno, oi aluna, essa aqui é uma aula bem curtinha sobre o emprego do hífen, né? O hífen é aquele sinal gráfico, que é um tracinho, e vamos falar agora sobre as suas aplicações. O hífen é usado para divisão silábica, quando a gente vai fazer a separação das sílabas, né? Inclusive quando a gente vai separar a sílaba de uma linha para outra. O que acontece? Às vezes a gente está escrevendo no caderno ou numa folha de redação e a palavra não cabe inteira numa linha. E a gente chega no final da linha, né? E aquela palavra a gente precisa escrever e ela não cabe inteira ali naquele espacinho. Então a gente coloca uma parte, separa, né, com o hífen e continua a palavra na linha seguinte. Algumas observações sobre esse uso. Normalmente as pessoas colocam um tracinho, têm o hábito de colocar um tracinho embaixo da última sílaba da palavra que está sendo separada de uma linha para outra. Isso é um erro, tá? Nas provas de concurso e redação, etc., isso é penalizado. Então, não faça o tracinho embaixo da última sílaba. Faça o traço, o hífen, ele é usado ao lado da sílaba, tá? Não é usado embaixo. Embaixo é sublinhar, não é hífen. Então, o hífen ele é usado ao lado. Então, tem banca que penaliza, eu acho que a maioria das bancas penaliza se você colocar o traço embaixo da sílaba na hora de transpor uma palavra de uma linha para outra, tá bom? Então, atenção a isso daí. Outra observação sobre a divisão silábica, que a gente já viu na aula de divisão silábica, quando a gente vai separar uma palavra de uma linha para outra, a gente não deixa uma vogal sozinha na linha. Então, eu até usei a palavra amor na outra aula. Então, você não pode colocar a, hífen, e continuar na outra linha a sílaba amor. Ou você escreve tudo na linha anterior, ou você escreve tudo na linha de baixo. Outra observação sobre o uso do hífen nesse tipo de separação de uma linha para outra é quando a própria palavra tem o hífen, então você coloca duas vezes. Palavras com prefixos, né? E também palavras com sufixos, palavras compostas, né? Duas palavras composta por justaposição, que é quando a gente pega duas palavras inteiras, une as duas palavras inteiras formando uma palavra só que alguns casos levam o hífen, outros não, né? Então essa é uma das aplicações aí. Outra forma de aplicar, de usar o hífen é colocando o pronome oblíquo tanto no meio da palavra quanto depois. Então a gente chama de enclítico e mesoclítico. Enclítico é quando o pronome vem no final e mesoclítico quando ele vem no meio. Por exemplo, junto do verbo, né? Ou do advérbio. Por exemplo, encontrá-lo-ei. Encontrá-lo, aí se eu coloco só, eu irei encontrá-lo à noite. Então, encontrá-lo, na forma simples de falar, na forma cotidiana, a gente falaria assim, eu vou encontrar ele à noite. Mas encontrar ele, segundo a gramática, é um erro, tá? Não obedece às regras gramaticais. Então, do ponto de vista do português, da fala, do uso da língua, tudo bem, não tem problema. Mas como nós estamos falando aqui de regras gramaticais, dizer, vou encontrar ele à noite é um erro. Então, o certo é vou encontrá-lo à noite, tá? Então, quando nós pegamos o verbo encontrar, hífen, e a partícula lo, que é essa partícula, esse morfema, é um pronome oblíquo, né? Aí a gente chama de pronome oblíquo enclítico, porque vem depois, né? Se a gente colocar encontrá-lo-ei à noite, que também é uma forma de usar de acordo com as regras gramaticais, também usa o hífen aí, encontrar, hífen, lo, hífen, ei. É um morfema de futuro, né?
Então, em vez de a gente falar vou encontrá-lo à noite, nós falamos encontrá-lo-ei. Vou encontrar ele, que o ele é substituído pelo pronome lo, e o ei, que é um morfema de indicativo de futuro, né, de tempo verbal de futuro. Outra forma de usar, e a última forma de usar também o hífen é no encadeamento das coisas. Encadeamento assim, por exemplo, o trecho Rio-São Paulo, então trecho Rio, hífen São Paulo. Distância Pará, Paraná, então Pará, hífen Paraná, tá certo? Palavra composta aqui, ó, norte-americano, tenente-coronel, arco-íris, couve-flor, erva doce. Sim, alguns prefixos, né? Palavra que tem prefixo grã, por exemplo, Grã-Bretanha, Grão-Duque. O prefixo grão e grã, eles exigem o uso do hífen, tá? A gente falar além-mar, né? Além do mar, além-mar, usa o hífen. Quando vai começar por vogal, então, por exemplo, vai dizer bem-aventurado, então bem, hífen, aventurado. Que mais? Quando a primeira palavra termina com a mesma letra que a outra começa, né? Então, deixa eu ver aqui. Que eu falei, né, das palavras, assim, a palavra que começa com H, por exemplo, auto-hipnose, também infrahepático, então a palavra hepático começa com H, usa-se o infra, o prefixo infra, hífen, e o hepático, o que mais? Pré-histórico, super-homem, então sempre que a segunda palavra começar com H, usa o hífen, tá? Também os prefixos pré, pós e pró. Pré, pró e pós. Então, sempre quando você vai falar pré-escola, pré, hífen, escola. Pós-operatório, pós, hífen, operatório. Pró-aluno, pró, hífen, aluno, tá bom? Esses são alguns exemplos das regras aí do hífen. Algumas regras têm muitas especificações, então eu não vou nem falar aqui, eu vou deixar no PDF, tá? Porque realmente é uma questão de você ler e praticar. Então, eu vou ficar repetindo aqui, praticamente lendo, porque não tem muito o que explicar, é só demonstrar. Então, eu vou demonstrar no PDF e nos exercícios, tá bom? Para você copiar, poder exercitar direitinho, beleza? Então, fica por aqui essa aula curtinha sobre hífen, tá? Espero que estejam gostando. Beijo. Até a próxima aula. Algumas regras têm muitas especificações, então eu não vou nem falar aqui, eu vou deixar no PDF, tá? Porque realmente é uma questão de você ler e praticar. Então, eu vou ficar repetindo aqui, praticamente lendo, porque não tem muito o que explicar, é só demonstrar. Então, eu vou demonstrar no PDF e nos exercícios, tá bom? Para você copiar, poder exercitar direitinho, beleza? Então, fica por aqui essa aula curtinha sobre hífen, tá? Espero que estejam gostando. Beijo. Aqui é a professora Ania, do canal do YouTube Professores do Novo Tempo e do perfil do Instagram Gramática Pré-Básica. Não esquece de deixar seu like, o seu comentário e de compartilhar com as pessoas que você acredita que vão gostar deste conteúdo.